Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje com o capítulo 23, Estranha Moral, nos seus itens 14 e 15, cujo título é Não vim trazer a paz, mas a divisão. Mas antes, vamos à nossa prece. Pedir ao nosso Pai que nos una em pensamento, em sentimento, a fim de que juntos possamos sentir a importância dessa lição primorosa de Jesus. A estranha moral, que é o título desse capítulo, Senhor, já não é tão estranha para nós, pois a doutrina espírita, com as suas luzes, vem nos mostrar o quanto que ela é importante e o quanto que ela se aplica às nossas vidas e à nossa evolução como espíritos que somos. E te agradecemos imensamente por isso, Pai. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus pronuncia a seguinte frase: não vim trazer a paz, mas a espada. Há uma pequena diferença, sim. A questão é que Kardec alterou isso no título desse item, porque ele tinha a intenção de mostrar que novas filosofias incomodam as filosofias já pré-estabelecidas, aquelas que predominam, e que toda mudança, seja ela individual ou coletiva, traz em si discórdia. E nós vamos ver por quê. Em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Não pensei que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Essa divisão entre filho, pai, mãe, sogra, filha, enfim, entre os próprios parentes, inimizades que existem, às vezes dentro da própria família, por conta de aspectos religiosos, já foram abordados em itens anteriores. E aqui Kardec vai abordar o aspecto da divisão entre os povos, entre os próprios religiosos. Então, ele nos diz, no item 14, começa dizendo: o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma, a crença, porém, desaparecera. Aqui nós gostaríamos de fazer uma pequena observação, que mesmo o paganismo trouxe luzes ao mundo. Aliás, o mundo foi crescendo, se desenvolvendo intelectualmente, espiritualmente, moralmente, de forma gradativa. Era necessário que os povos, que os seres humanos se aperfeiçoassem, crescessem em inteligência para poder compreender cada vez melhor os postulados das religiões que praticavam. Aqueles que tiveram a oportunidade de ler o livro O Espírito do Tempo, de Herculano Pires, podem então perceber que sempre houve comunicação com os espíritos, às vezes não muito bem compreendida, mas o fato é que essas comunicações, entre elas, frequentemente traziam aspectos morais muito importantes, em todas as épocas. Vamos, por exemplo, lembrar dos druidas.
Os druidas, eles tinham como um conceito muito avançado para a época, o conceito da reencarnação. Guardavam isso, às vezes, como um segredo. Os segredos que existiam naquelas épocas e que não podiam ser revelados aos ignorantes, porque não teriam condições, talvez, de compreender bem. Mas o fato que a reencarnação era muito bem conhecida, se não tão bem conhecidas quanto o Espiritismo hoje nos ensina, mas tinham, assim, um conceito bem avançado sobre ela. Entre os gregos, no oráculo de Delfo, havia uma inscrição que a doutrina espírita se utiliza até hoje como um dos principais ensinamentos morais da humanidade. Uma inscrição onde está escrito lá: conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi muitas vezes atribuída a Sócrates. O fato é que Sócrates se utilizava delas porque ele encontrou essa frase no oráculo de Delfo e chamou-lhe muita atenção. Conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo de todo aquele que quer e que deseja se aprimorar e se educar. Porque se não se conhecer, nada vai conseguir. Conhecer a si mesmo significa ter a humildade de poder se observar sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, mas sim separando o joio do trigo que existe dentro de cada um de nós. Mesmo no monoteísmo judaico antigo, a frase de que Jesus se utiliza para criar a lei áurea, o maior mandamento de todos, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, não foi uma criação de Jesus no momento em que ele disse isso para aquele doutor da lei. Mas ele resgata isso de Deuteronômios e também do livro de Levíticos, onde a primeira frase está em Deuteronômios, a segunda em Levíticos, ou vice-versa, não lembro. Mas, enfim, já existia nas antigas escrituras essa lei, essa orientação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que faz com que as religiões, as filosofias que têm sucesso durante um certo tempo na humanidade venham pouco a pouco decair? Esses preceitos que acabamos de mencionar, na realidade, são esses preceitos que formam e que formaram para a humanidade a base sobre o qual qualquer edifício moral deve ser erguido. Mas as colunas mestras, na maior parte das vezes, não foram erigidas sobre essas bases, mas sim os povos, as pessoas entenderam antes de começar tudo já pelo telhado. E sem colunas mestras, tudo vem para baixo. Desprezaram as bases que já existiam, como nós também desprezamos nos nossos dias de hoje. E o que é que faz com que a gente despreze essas bases? E Kardec continua ali. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ou seja, na época em que o cristianismo surgiu, o paganismo caiu, foi vencido pelo cristianismo, porque no paganismo já havia única e exclusivamente o interesse pessoal, não mais a verdadeira ligação com a religiosidade e com a espiritualidade. É esse interesse pessoal que faz com que todo e qualquer sistema que possa ser erguido sobre
moralmente sobre essas bases venha para baixo, quando o interesse pessoal se mistura. E olha, ele continua dizendo, olha, é tenaz o interesse. Irrita-se tanto mais quanto mais demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe que está errado, mas isso não abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz que dá vistas aos cegos. E quando nós nos apegamos aos nossos interesses particulares, materiais, embora muitas vezes as luzes da razão venham clarear a nossa mente, a gente as rejeita. Nós criamos um monte de desculpas, e entre elas, isso é coisa que todo mundo faz, eu posso fazer também. Por quê? Porque, embora saibamos que precisamos mudar, não admitimos e queremos que as coisas se resolvam de outra maneira. Que Deus nos dê a graça de um milagre, ou que então as coisas se resolvam por decurso de prazo, mas sem que a gente tenha que fazer o mínimo esforço, porque nos agrada a maneira com que vivemos, sem procurar o progresso, porque isso dá trabalho. Sócrates, precursor do espiritismo, pregou uma doutrina semelhante, aliás, perdões, Sócrates, precursor do cristianismo e do espiritismo também, pregou uma doutrina semelhante e, a exemplo de Jesus, foi condenado. Foi condenado por quê? Assim como Jesus também foi condenado. Pelos próprios interesses dos dominadores da época. Haviam interesses pessoais particulares que fazem constantemente com que as luzes venham ser abrandadas, diminuídas. Porque então os conceitos mais iluminativos exigem das pessoas mudanças e abrir mão daquilo que no momento constitui o seu gozo, o seu prazer. Feria os interesses mundanos dos homens da sua época, ainda não maduros para as verdades do espírito. É um processo que vem acontecendo aos poucos. Nós, por exemplo, estamos passando por essas dificuldades com essa pandemia, e, sem dúvida alguma, o objetivo principal é que possamos despertar um pouquinho mais para as verdades espirituais. Essa pandemia vai nos colocar a todos no mesmo nível, porque não respeita o pobre, não respeita o rico, não respeita o mandante, não respeita o proletário, não respeita o empresário, não respeita quem quer que seja. Mostra que todos nós somos vulneráveis perante esse vírus, que não é malvado. Ele simplesmente veio nos mostrar as nossas próprias fragilidades, mas também veio nos mostrar caminhos novos que nós podemos descobrir e pelos quais nós podemos trilhar e, consequentemente, conseguirmos a nossa paz. Mas é preciso que a gente pare, pense, reflita e se decida a mudar. Porque se eu não mudo, nada muda. Eu contribuirei com a mudança do mundo quando eu mudar. Porque, antes de tudo, eu vou sempre levar junto comigo o meu mundo. E eu só viverei dentro do meu mundo. Se esse meu mundo não muda, a minha paz não vem. Seus discípulos, entre eles Xenofontes, Aristófanes,
mas principalmente Platão se encarregariam de preparar o terreno para a futura sementeira do Evangelho. E é verdade, Sócrates foi condenado a tomar a cicuta, consequentemente morreu, desencarnou, melhor dizendo, desencarnou por efeito desse veneno, mas os seus discípulos deram continuidade ao seu trabalho. Sócrates, assim como Jesus, nada escreveu, mas os seus discípulos divulgaram a sua doutrina, que é, sem dúvida alguma, a base da filosofia, mas não apenas da filosofia em si, mas da própria espiritualidade sobre a face da Terra, porque trata basicamente da forma digna, da dignidade do ser humano em viver de forma digna em qualquer aspecto. Portanto, esse é o desenvolvimento do próprio espírito enquanto encarnado. E por isso que Platão tanto se dedicou a divulgar, principalmente Platão, se dedicou a divulgar a doutrina de Sócrates, porque ele se identificou muito com o próprio mestre. E ele é o porta-voz daquele mestre, e ele, com suas escolas, com a sua escola, ele preparou magnificamente o terreno para o advento do cristianismo. No item 15, Kardec diz: os adeptos do cristianismo não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas pela alegoria e pela figura da linguagem. Daí nascerem numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e não bastaram 18 séculos para pô-las de acordo. Olvidaram os mais importantes preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular de seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Muito pelo contrário, os cristãos que se sucederam aos primeiros cristãos confundiram tudo. Na realidade, eles se valeram e usaram a espada como forma de supremacia do próprio cristianismo. Mas tudo isso nasceu pelos próprios interesses próprios de dominação entre as próprias seitas, porque uma queria ser mais do que as outras. Cada uma queria ter vamos assim dizer, a primazia sobre a verdade, ou seja, cada uma se sentia dona da verdade exclusivamente, sem prestar atenção às ideias, aos postulados ou às considerações de outras. Não procuraram se unir, não procuraram estudar junto, não procuraram formar uma unidade, mas sim se dividiram conforme fossem os seus próprios interesses particulares. E então, nisso, acabaram esquecendo os principais preceitos: a caridade, a fraternidade, o amor do próximo, e assim por diante. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. E a gente pode dizer que o cristianismo, particularmente o cristianismo da Idade Média, foi aqueles que, em matéria de guerras, de disputas religiosas, promoveu a maior quantidade de vítimas. A doutrina do Cristo, em nome dele, em nome dessa doutrina, que é uma doutrina de paz, uma doutrina de amor, uma doutrina de caridade, uma doutrina de submissão à vontade divina, transformou-se num banquete sangrento. O mais sangrento banquete de todas as ações religiosas que podemos imaginar e que
que podemos conhecer que tenham havido sobre a face da terra. A alegoria da espada foi tomada ao pé da letra. E se empunhou a espada nas 3 grandes guerras santas contra os muçulmanos, que haviam invadido a Terra Santas, entre aspas, como se aquilo fosse a salvação do mundo. E ali milhões e milhões de pessoas foram sacrificadas, de ambos os lados. Depois, então, o Tribunal da Santa Inquisição. Não contentes todos aqueles que discordavam de uma maneira ou de outra do cristianismo da época, da igreja, eram sumariamente queimados como hereges. E então, houve a tão famosa noite de São Bartolomeu, a perseguição aos protestantes. Houve grandes perseguições aos judeus, caças às bruxas, etc, etc, etc. Tudo isso em nome do Cristo. Como se o Cristo ali estivesse sentado num trono e aplaudindo toda aquela mortandade. Meu Deus, como nosso mestre devia estar lastimando o que os homens faziam, sabendo que depois teriam que resgatar todos esses seus débitos com sofrimentos muito grandes. Mas então veio o século XIX, as luzes do intelecto, várias filosofias, as ciências desabrochando, fazendo com que o ser humano, então, começasse a raciocinar amplamente. Percebeu-se, então, que o ser humano podia raciocinar e podia desenvolver o seu conhecimento, e muitos tabus foram derrubados. Tabus que eram mantidos pela própria igreja foram pouco a pouco derrubados, e então preparou-se o ambiente necessário para que o espiritismo surgisse e as lições do mestre voltassem, então, a se tornarem claras. Então, a sua doutrina, que é de paz, e não de espada, e que é dirigida ao ser espiritual que nós somos, porque nós não somos seres materiais, mas espirituais, começa a se tornar mais inteligível. Com o trabalho da equipe espiritual junto ao codificador Allan Kardec, esses ensinamentos começaram a se tornar cada vez mais claros. Amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Faça aos outros o que gostaria que a ti fizessem. Ame os teus inimigos. Esses preceitos estão começando a falar muito alto no coração das pessoas, não apenas dos espíritas, mas de muitos espíritos encarnados que começam a perceber, em primeiro lugar, através do próprio raciocínio, mas por serem espíritos já um pouco mais amadurecidos, começam a perceber a importância disso em qualquer setor da vida humana. Não são todos ainda, claro, né? Nós estamos passando por conturbações muito grandes, até mesmo pela reencarnação de vários espíritos que durante milênios ficaram relegados às furnas do umbral e que agora têm a chance, a oportunidade de se aperfeiçoarem, mas que ainda não estão prontos. Mas, paralelamente a isso, muitos espíritos já com a condição de poder perceber a importância desses mandamentos estão reencarnados e outros irão reencarnar. Há uma mudança sensível na maneira como a humanidade começa a raciocinar sobre os ensinamentos de Jesus. Tornam-se eles mais claros. Mas o que é que Jesus queria entender? O que é a paz e a espada segundo Jesus?
Emmanuel vem nos ajudar no livro Vinha de Luz, capítulo 105, quando nos diz: não te esqueça, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Algumas vezes a gente inverte um dos ensinamentos de Jesus. Faça aos outros o que gostariam que a ti fizesse. A gente simplesmente diz: não faça aos outros aquilo que gostariam que a ti não fizessem. Parece igual, mas não é. Porque quando a gente se prende nisso, a gente entende de que simplesmente a gente não tem que fazer o mal. Mas não é suficiente. Porque simplesmente não fazer o mal, querer passar a vida não fazendo mal aos outros, mas também não fazendo o bem, porque a gente entende que a nossa paz é viver tranquilamente, sem que ninguém nos perturbe. Eu não perturbo ninguém, mas não quero que ninguém me perturbe. Isso realmente é o sono enfermiço da alma. Porque é necessário fazer o bem para que a paz se estabeleça em nosso coração, em nosso espírito. Porque para isso nós fomos criados, para progredir. E nós não poderemos progredir simplesmente não fazendo mal. Nós precisamos e vamos progredir única e exclusivamente fazendo o bem. Fazendo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E então, Emmanuel ainda continua: a ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. E é o que a gente faz. Quando a gente está com um dinheirinho no bolso, quando a gente se apresenta muito bem nas redes sociais, mostrando para todo mundo, com um sorriso nos lábios, que a nossa vida é maravilhosa, né? E queremos nos apresentar da forma mais bonita possível para que os outros nos admirem, e a preguiça da nossa inteligência sempre dirão que seguem muito bem. Ou seja, nós queremos essa vida, mas é dela que nós precisamos nos desprender, dando um sentido útil. Sair para trabalhar e fazer o bem, conforme a vida nos mostra, nos pede, mas também indo atrás daqueles mais necessitados. E principalmente olhando para dentro de si mesmo e promovendo a nossa reforma. A gente muitas vezes olha e não consegue enxergar nada. Mas eu sou bom, não faço mal a ninguém. Isso não é ser bom. E isso não traz paz. Porque no final nós vamos ver que deixamos de fazer muita coisa e isso vai pesar em nossa consciência. Emmanuel continua, então, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104, dizendo: Jesus não poderia endossar a tranquilidade desse tipo, ou seja, a tranquilidade da paz sem fazer nada. E em contraposição aos falsos princípios estabelecidos no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior, olha só, resgatando, conhece-te a ti mesmo, do antigo oráculo de Delfo, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Conhecer-se para mudar nossos hábitos, para mudar nossa rotina, para que a nossa rotina se torne, pelo menos, uma rotina útil. E que sempre possamos ter as nossas vistas projetadas para o novo que possa surgir, a fim de interpretá-los, separar o joio do trigo
e admitir para nós mesmos aquilo que realmente é útil para os espíritos encarnados que nós somos, não para a matéria. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a Terra desde o seu ensinamento primeiro, e foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Veio instalar o combate, o bom combate. Estamos nós combatendo o bom combate? E isso nos faz lembrar, para podermos encerrar, do discípulo Timóteo, grande amigo de Paulo de Tarso. Juntos fundaram muitas igrejas. Levaram conhecimento do Evangelho de Jesus aos quatro cantos desse mundo, daquele mundo conhecido daquela época. E de vez em quando estavam distantes, os dois trocavam cartas. Até que, estando em Éfeso, Timóteo, longe de Paulo, escreve uma carta a Paulo, porque ele pressente que vai chegar o dia dele desencarnar. E ele diz a Paulo: combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Combati o combate porque não deixei de lado o bem que podia fazer. Trabalhei constantemente, modificando-me interiormente e, consequentemente, por consequência, fazendo coisas úteis. Terminei a corrida. Estou chegando ao final da minha encarnação. E o que posso avaliar nesse momento é que guardo a fé. Guardar a fé significa estar em paz consigo mesmo, com a sua própria consciência, por ter feito o que podia fazer, por ter realizado em si mesmos as mudanças necessárias para a sua iluminação, por pequena que seja, porque cada um tem a sua capacidade, mas que essa mudança, pequena que seja, possa se tornar a nossa paz. Queridos amigos, que Deus nos abençoe a todos. E nesse momento pedimos ao Pai Celestial que nos conceda a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz de espírito, conforme Jesus nos prometeu. A minha paz vos dou. A paz daquele que combateu com o bom combate e que se sente então plenificado pelas suas atitudes e pela sua reforma íntima. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.